Hey amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu ver aqui se o áudio tá ok. E está ok. Bom, eu gostaria de comentar sobre os resultados da empresa Indústrias Home, certo? Porque anteriormente, aí por volta de, deixa eu ver que dia. Tá, por volta de antes da divulgação do terceiro trimestre, eu havia elaborado um trabalho para a faculdade sobre a Indústrias Home, né? Eu gostaria aqui de estar analisando novamente alguns dos indicadores que eu havia citado no trabalho. Eu fiz algumas atualizações, eu vou confrontar aqui uma tabela com a outra. E vamos começar pela tabela número 2, da demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. Eu vou deixar os links na descrição, certo? Então, lá por volta de... acho que foi agosto, mais ou menos, que eu fiz o trabalho. Nós tínhamos um acumulado do dia 1 de 1 de 2020 a 30 de 6 de 2020 de movimento de caixa na Indústrias Homes, que era o seguinte: eles tinham tido um saldo negativo nas atividades operacionais de 924 mil. Eles tinham um saldo de investimentos de um saldo negativo de 4 mil, não, 8 milhões 428 mil. Um saldo de atividade de investimento negativo significa que eles fizeram investimentos, ou seja, que eles aportaram grana em investimentos, que eles não resgataram investimentos, então eles estavam investindo. E um caixa líquido de atividade de financiamento em 8 milhões 442 mil. O que significa? Que eles pegaram emprestado 8 milhões e investiram 8 milhões. Então você vê que de onde que saiu o dinheiro, né? Você teve uma entrada de recurso de 8 milhões de financiamento. Você pegou empréstimo, você se financiou de alguma forma. Então você repassou para investimento, né? Dá para ver que os valores são bem parecidos aqui. Enquanto que a atividade operacional da empresa estava gerando resultados negativos. Resultados negativos em questão de caixa. É bom a gente lembrar que aqui nós estamos analisando o caixa da empresa. Qual que é a diferença? A diferença é que ela teve lucro. Em todo esse período, ela estava dando lucro na DRE, mas no caixa, estava tendo saída de caixa. Por quê? Porque, acho que eu marquei aqui em algum lugar. Aqui, ó, existem operações na apuração do resultado que não afetam o caixa quando ocorrem. Daí a importância da demonstração de fluxo de caixa, segundo Marion, 2008. Porque é o seguinte, ela estava vendendo a prazo. Ou seja, quando eu vendo a prazo, eu vendo para receber depois. Então eu gero lucro na DRE, mas eu não recebo o dinheiro. Eu recebo um título de contas a receber. Então eu preciso posteriormente receber a grana. Isso será mostrado mais para frente, né? Vamos passar para indicadores de liquidez. Eu fiz uma nova tabela aqui embaixo, pois eu não tinha feito a tabela de indicadores de liquidez. E a Indústrias Home apresentou aí no balanço fim do em 6 de 2020 uma liquidez geral de 179%. O que é uma liquidez geral nesse nível? Vou mostrar. A gente obtém o índice de liquidez dividindo o ativo circulante, que está aqui, ó, pelo passivo circulante, logo aqui. Isso nas demonstrações financeiras consolidadas. Por quê? Porque o ativo circulante, ele é todo o ativo da empresa, as disponibilidades então, que a empresa tem, né? Ela é a aplicação dos recursos de caixa, aplicações financeiras, equivalência de caixa e todas as contas a receber em até 365 dias, junto com estoques que eles querem vender em até 365 dias. E o que é o passivo circulante? São todas as operações, as dívidas, tudo que a empresa tem que pagar em até 365 dias. Então, funciona da seguinte forma. O ativo é o que eu tenho agora, ativo circulante é o que eu tenho agora e o que eu tenho a receber em até um ano. E o passivo é o que eu tenho a pagar em até um ano. Então, a gente faz essa conta para quê? Para saber se o que a empresa tem e o que ela vai receber dentro de um ano cobre o que ela precisa pagar dentro de um ano. E a gente obteve 179%, o que significa que tudo que a empresa tem e o que ela vai receber em um ano pagaria 1,79 vezes o que ela tem a pagar dentro de um ano. Isso significa que a empresa não vai quebrar dentro de um ano. Porque se esse índice for negativo, ela está dentro de um negócio chamado insolvência técnica. Ela está insolvente, ela está correndo um risco enorme de quebrar dentro de um ano, porque ela vai chegar
no meio do ano, ela não vai ter dinheiro mais para pagar o que ela precisa pagar. Então ela vai precisar recorrer a empréstimo para financiar a operação, ou seja, ela estaria rodando sem caixa, né? E o livro do Marion deu um exemplo de uma empresa que quebrou nos Estados Unidos. Ela tinha um lucro, mas ela não tinha caixa de curto prazo. Isso é um problema, mas a Home não tem esse problema. Obviamente que aqui estamos considerando os estoques, né? Então, os estoques aqui é um nível muito grande, mas na liquidez seca, né? O que é a liquidez seca? A gente pega o caixa, os equivalentes de caixa, as aplicações financeiras e as contas a receber e compara com o passivo circulante, com tudo que a gente tem a pagar. Isso é para tipo assim, nossa, uma situação hipotética em que a empresa não vendeu o estoque e nem vai vender. Vamos supor que o estoque da Home vai ficar entalado lá e não vai vender, vai ficar parado, né? Não vai vender o estoque. Isso mostra que no segundo trimestre de 2020 ela conseguiria pagar 60% das contas que ela tem a pagar se a gente desconsiderasse o estoque. Óbvio que isso não vai acontecer. Essa liquidez seca normalmente ela é sempre menor que 1, né? Aqui está em 0,6, mas agora no terceiro trimestre de 2020 está 0,85. É um ótimo resultado, está perto de 1. Então a gente vê que é uma empresa sólida, ela não vai quebrar dentro de um ano. Não estou fazendo recomendação de investimento aqui, estou analisando a contabilidade, certo? Eu gosto. Então legal, analisamos a tabela 2 então, né? Já expliquei. E agora, atualizando ela, as atividades operacionais deram um resultado, né? Isso aqui provavelmente significa recebimento de contas de clientes e tal. A atividade de investimento, ela fez investimentos entre o segundo trimestre, o final do segundo trimestre e o terceiro trimestre, ela fez muito investimento. Olha só, o caixa de atividade de investimentos passou de 8 milhões para 39 milhões. Não sei, ela deve ter comprado máquina, feito alguma coisa. Enquanto ela continuou pegando novos empréstimos e se financiando. Provavelmente isso aqui pode ser financiamento de venda também. Eu não sei interpretar esta conta de caixa líquido de atividades de financiamento. Provavelmente a gente teria que olhar mais a fundo, né? Variação cambial. Parece que ela teve problemas aí com variação cambial, né? A variação cambial sobre as disponibilidades. Provavelmente isso aqui significa a desvalorização de alguma moeda com qual ela esteja operando, né? Provavelmente o real. E aí a gente vê que de janeiro de 2020 a 6 de 2020, o caixa tinha reduzido em 10 milhões. E agora ele está aumentado em 32 milhões. Significa que do 1 de 2020 a 30 de 9 de 2020, o caixa aumentou 32 milhões. Né? Então, tipo, massa. Tabela 3, indicadores de rentabilidade. Isso aqui foi feito com dados de 2019, então não tem como alterar porque são dados de um ano, né? Aqui eu comparei o ROI, né, o retorno sobre patrimônio, e o ROA, retorno sobre ativo da Home, no balanço de 2019, com dados de empresas parecidas, com fonte na Andev e Co, é uma consultoria lá da Rússia, né? Tá explicado aqui na letra miúda. Vamos para a tabela 4, indicadores de eficiência. Dá para ver aqui que nós tivemos uma melhora constante na margem bruta aí, né? A margem bruta vem permanecendo ok. Margem líquida deu uma melhorada no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre. Margem EBITDA melhorada também. Quer dizer, margem EBIT e margem EBITDA. Então, top. Empresa legal. Empresa solvente. Indicadores financeiros. Não mexi nisso. Isso aqui ficou a mesma coisa. Né? Isso aqui é referente a 2019. Isso aqui mede a alavancagem da empresa em relação a dívidas e tal. Tá explicando aqui. Tabela 6. Análise do ativo circulante. Em agosto de 2020 eu tinha feito análise do ativo circulante dela e eu tinha percebido uma coisa. Eu tinha percebido um aumento de 20% nos estoques, né, em relação ao quarto trimestre de 2019 e segundo trimestre de 2020. Um aumento de 14% nas contas a receber, enquanto uma redução nas disponibilidades de 6,90%. E aí eu cheguei à conclusão, né, de que a empresa estava vendendo muito mais à vista do que a prazo. Quer dizer, a empresa estava vendendo muito mais a prazo do que à vista, né? Aumento de quantidade de mercadoria em estoque, ou seja, ela estava vendendo menos e vendendo mais a prazo. E, olhando aqui a modificação no terceiro trimestre de 2020, observei que
Entre o quarto trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2020, os estoques aumentaram 17%, as contas a receber aumentaram 19% e as disponibilidades aumentaram 29%. Então, entre o segundo trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2020, ela deu uma gerada de caixa, o caixa aumentou, né? Tá aqui, ó. O caixa deu um up, provavelmente recebimento de contas a receber. Mas ela aumentou as contas a receber do mesmo jeito. Isso se explica, né? Ela está vendendo muito mais. Certo? A empresa está vendendo louco. Eu vou abrir aqui a apresentação, rapidinho. Dá uma olhada aqui, ó. Carteira de pedidos. A carteira de pedidos variou do terceiro trimestre de 2020 em relação ao segundo trimestre em 104%. Significa que enquanto no segundo trimestre nós tínhamos 109 aqui, ó. Isso aqui só nas máquinas home, né? 109 milhões, aqui nós temos 223 milhões, tá entendendo? Isso significa um aumento global em todas as linhas aqui de 71%. Então, tipo, a empresa tá vendendo muito. Eu tenho aqui um outro gráfico que eu tirei um print em relação a 2020, né? Em relação a 2020, segundo trimestre com primeiro trimestre, aumento de 24%, né? Então, tipo, massa demais, tá entendendo? Olha só como que estava indo a carteira de clientes, olha só o valor que ela tem agora, ó, 223 milhões. Para quem não estava tão alto assim em relação aos 223 milhões, é tipo o dobro. Aqui estamos falando das máquinas home, né? Mas se a gente olhar aqui embaixo também, ó, dá para ver que deu um up, certo? Então a empresa está vendendo mais. Algo explica, né? O que explica é a retomada da economia, a retomada da confiança do empresário industrial. Dá para ver aqui, ó, que ele já está num nível legal aqui, né? Não, aqui é confiança. Isso mesmo. Aqui é a confiança do empresário industrial. Então, as empresas estão novamente voltando a fazer investimentos no Brasil, certo? Então, isso aqui... a indústria home produz bens de capital. Isso que a gente tem que ver. Que ela depende do investimento das empresas. Porque o investimento das outras empresas é a receita da home, certo? Continuando aqui com a análise aqui onde eu estava. Então eu fiz a análise aqui do ativo circulante, legal. E vamos passar para os investimentos, né? Como eu explico aqui, no setor em que a empresa atua, os investimentos são muito importantes. Tanto para o desenvolvimento de novas tecnologias, quanto para o aumento de eficiência, produtividade e automação dos parques fábricos. Os investimentos são essenciais para a empresa se manter competitiva e gerar lucros. E aqui faço uma comparação, né? Deixa eu me livrar disso aqui para deixar maior. Os investimentos aqui até o segundo trimestre e até o terceiro trimestre. Dá pra ver que entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre ela investiu muito, certo? Dá pra ver que só no terceiro trimestre ela já tem um caixa líquido de atividade de investimento maior que o ano de 2019 completo. As despesas com pesquisa e desenvolvimento estão quase chegando lá, o que significa que a empresa está fazendo investimentos que provavelmente vai gerar mais lucro no futuro, certo? Porque uma empresa, ela não é só pagar dividendo. Ela não é só retorno para acionista. Quando ela pega o dinheiro que ela pagaria ao acionista e reinveste na própria produção para aumentar a fábrica, para automatizar, para cortar custo, para desenvolver tecnologia para se manter competitiva no mercado, isso gera expectativa de lucro futuro. Ok? Isso é muito legal também. Bom, então creio que eu terminei aqui a comparação entre o meu trabalho de agosto, referente ao segundo trimestre, o trabalho, a reatualização dos dados em face do novo resultado. E como a gente pode ver aqui no site do Status Invest, que ele é um site bem legal para a gente fazer vários tipos de comparações. Aqui ó, eu vou colocar aqui um resultado trimestral. Olha só a receita como tá dando um up aqui. Deixa eu pegar aqui e alargar. Primeiro trimestre, 165 milhões. Segundo trimestre, 196 milhões. Terceiro trimestre, 250 milhões de receita, certo? EBITDA, 13 milhões, 19 milhões, 40 milhões. Isso aqui é um aumento de 108% em relação ao segundo trimestre de 2020. Então, tipo, aumento aqui de lucro, né? A gente pode obter olha só, o lucro líquido aumentou 36 milhões em relação ao segundo trimestre, ó, do terceiro trimestre pro segundo. Loucura, aumento de... Mano, top demais. Aqui, não sei porque que ele não mostra Capex, né? Provavelmente porque a Home não divulga assim.
mas eu acho que por capex nós podemos entender o caixa líquido de atividade de investimento. Mas seria legal se isso aqui tivesse mais evidenciado, né? A dívida bruta aumenta de 5%. E, mano, por enquanto, top demais, né? Fluxo de caixa eu só tenho ao ano. Então, não dá pra fazer muita coisa. Mas dá pra ver que a empresa está crescendo, né? Contabilmente. Estou fazendo aqui apenas uma análise contábil. Isso aqui não se trata de recomendação de investimento de maneira alguma, tá ok? E é isso aí, ó. Os links vão estar na descrição, né? Não esqueça de clicar nos links do canal. Aí na descrição tem uma parte chamada links do canal. Você clica e tem um Instagram para você seguir, uma planilha para você organizar seus investimentos. Eu vou deixar esses dados aqui, né? Ok, já estava fazendo a edição, mas eu lembrei que eu esqueci de dar a conclusão, né? E a conclusão que eu tinha tido com os dados do segundo trimestre de 2020 foi: a partir do estudo na empresa Home, fontes secundárias, concluo que a empresa é financeiramente sólida, que não corre risco de insolvência técnica e que vem dando lucros crescentes, mesmo no cenário adverso da pandemia do Covid-19. A empresa tem bons indicadores e segue as boas práticas de governança corporativa. E já tinha alertado aqui, né, com os dados do segundo trimestre em questão de lucros crescentes. E a tendência está sendo de crescimento. A empresa se apresenta competitiva não só no Brasil, como também nos mercados internacionais, com anos de história e grande know-how acumulado no setor em que atua, investindo constantemente em melhorias e tecnologia. A tendência que se mostra é que a empresa seguirá seu crescimento. E aqui eu falo um pouco mais do contexto operacional, da empresa agregar serviços aos seus produtos, atuando na comercialização direta de seus próprios produtos e na prestação de serviços, consultoria e assistência técnica. Isso permite que a Home forneça a seus clientes uma solução completa para os problemas destes, prestando uma ajuda com profissionais altamente qualificados. Desta forma, agrega mais valor ao produto e fideliza o cliente. E o único ponto negativo é que o setor em que ela atua é o setor de bens de capitais, que é o primeiro a ser afetado por crises econômicas e o último a se recuperar, já que as vendas da empresa dependem da formação bruta de capital fixo de outras empresas. Ou seja, o investimento das outras empresas é a receita da Home. Isso também foi mencionado no meu trabalho logo aqui, segundo também o próprio formulário de referência da Indústrias Home, que é a questão do risco do mercado em que ela está inserida. A indústria de bens de capital, uma das primeiras a serem afetadas por crises e última a reagir com retomada do crescimento econômico. E voltando aqui ao cronograma normal. E os livros que eu tinha lido para me basear para fazer todo esse trabalho foi o Contabilidade Básica, do José Carlos Marion, paguei R$ 20 usadinho, é edição de 2008, pouco desatualizado, mas se eu precisar fazer o trabalho para a faculdade eu tenho que citar fontes, mas é um bom livro para você ler, não é difícil e tal, se você não entende nada de contabilidade. E o Guia Suno de Contabilidade para Investidores, muito bom no geral, tem muita coisa interessante aqui. Eu realmente usei esse livro e citei ele como fonte no trabalho, entendeu? Então, aqui mostra um pouco disso, de análise de fluxo de caixa e etc. É muito bom você ler e tal, o link do livro do Guia Suno tá na descrição. E é isso aí, viu? Essa análise aqui, não sei se eu tô fazendo análise igual aos outros youtubers que fazem aí, ou se eu tô fazendo um pouco diferente, mas no geral é isso aí, viu? Falou!